A aplicação mais conhecida pela maioria dos brasileiros é com certeza a poupança, que inclusive tem um rendimento bem abaixo a todos os investimentos de renda fixa que vou falar aqui no vídeo de hoje. Muitos sentem receio de sair da poupança e começar a investir de fato, pois não conhecem como funcionam os investimentos de renda fixa por dentro. Bom, para começar, que os investimentos de renda fixa são considerados de menor risco, sendo os mais aconselhados para quem quer começar a investir e ainda está adentrando nesse mundo dos investimentos, sendo aquelas aplicações que fazemos sabendo mais ou menos qual será a rentabilidade que vamos receber de acordo com a taxa de juros do país, por exemplo. Bom, você vai entender no decorrer desse vídeo, é mais simples do que você pensa. Mas então, diferente dos investimentos de renda fixa, os de renda variável oferecem um risco maior por conta das flutuações do mercado, de, por exemplo, você comprar uma ação e ela valorizar ou desvalorizar com o passar do tempo. Eu mesmo fiz um vídeo específico sobre renda variável, vou deixar aqui em cima. Mas tá, o vídeo de hoje é sobre renda fixa. Então vamos para a definição básica do que são investimentos de renda fixa. Bom, quando estamos investindo em renda fixa, estamos basicamente emprestando dinheiro para bancos ou instituições financeiras e recebendo juros por isso. Ou seja, o contrário de ficar devendo para o banco, pois quando estamos devendo para o banco, teremos que pagar com juros de acordo com o prazo da dívida. Ou seja, quanto mais tempo demorar para pagar a dívida, mais os juros sobre juros vão correr. Agora, ao aplicar dinheiro no banco, estamos resumidamente emprestando dinheiro para a instituição para ela emprestar para outras pessoas a juros ainda maiores. Você vai entender. Por exemplo, digamos que você investiu R$100 em um banco, tendo um rendimento de 1% ao mês, ficando assim com o rendimento de R$1 no final desse primeiro mês. Enquanto você recebeu esse R$1, o banco pegou seus R$100 e emprestou para outra pessoa que pediu um empréstimo, por exemplo. E claro, cobrando juros maiores do que esse que você recebeu. E é aí que os bancos ganham, fazendo empréstimos e cobrando 10% ao mês e pagando 1% para quem investir no banco, por exemplo. Esses são valores hipotéticos apenas para mensurar isso tudo, beleza? A grosso modo, é isso que acontece. Basicamente, todos os investimentos de renda fixa são empréstimos. E um dos mais famosos deles, com certeza, é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Olha, não se assuste com a sigla, é muito mais simples do que você pensa. Até porque o CDB funciona exatamente dessa forma que acabei de explicar, com você emprestando dinheiro para o banco, ele pegar seu dinheiro para emprestar para outras pessoas a juros maiores e te pagar uma porcentagem por isso. E agora que entramos na rentabilidade aqui. Qual é a porcentagem que os bancos pagam? Geralmente os CDBs rendem de acordo com o CDI. É muito comum vermos algo do tipo CDB que rende 100% do CDI. Muitos que veem isso pela primeira vez não entendem nada e até pensam que CDI é um tipo de investimento. E não, é apenas uma taxa que vai medir a rentabilidade da aplicação. E assim, quando vemos um investimento que rende 100% do CDI, significa que hoje, no dia que estou postando esse vídeo, está rendendo 10,65% ao ano. Isso porque a Selic, que é a taxa de juros básica do Brasil, está em 10,75%, e o CDI sempre fica 0,10% a menos que a Selic. Bom, a taxa Selic pode se alterar de 45 dias em 45 dias, com o Banco Central decidindo se mantém a taxa, se vai elevar ou vai diminuir. E como falei, atualmente está em 10,75%. Fazendo com que seu investimento em CDB, que rende 100% do CDI, tenha um rendimento de 10,65% ao ano. Porém, é aí que tá. O CDB tem imposto de renda sobre os rendimentos, então não será exatamente 10,65% ao ano que você vai receber. Mas fica calmo que o imposto de renda é apenas sobre os rendimentos e não sobre o valor que você investiu. E esse imposto é retido na fonte automaticamente, ou seja, você não precisa pagar nada. O valor que você vê que rendeu lá na sua conta já é o livre de imposto de renda. E assim como vários outros tipos de investimentos, os CDBs têm a tabela de IR regressiva. Veja nessa imagem que se você deixar seu dinheiro aplicado por 6 meses, terá o imposto de renda em 22,5% dos rendimentos. Agora, de 6 meses a 1 ano, terá imposto de 20% sobre os rendimentos. E assim vai. Depois de 2 anos com o dinheiro aplicado, terá apenas 15% de imposto sobre os seus rendimentos. Veja que quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, menos vai pagar de imposto. Por isso que é chamada de tabela regressiva. Então assim, vemos que o CDB, que rende 100% do CDI, não rende 10,65% ao ano exatamente, porque terá essa quantia que será retida para imposto de renda. Tudo isso você deve colocar na ponta do lápis na hora de analisar cada tipo de investimento.
Ah, e outra coisa, nos primeiros 30 dias de investimento em CDB, você verá uma rentabilidade inferior por conta do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que também vai regredindo ao longo desses 30 dias. Porém, são só os primeiros 30 dias, depois disso já vai zerar e terá incidência apenas do imposto de renda. Agora, saindo dos CDBs e indo para LCI e LCA, já vemos outro tipo de aplicação, pois esses dois não têm imposto de renda. São investimentos isentos de IR, mas isso também não quer dizer que não vale a pena investir em CDB e que vai compensar sempre investir em LCI ou LCA. Isso vai depender da sua própria análise. Muitos CDBs podem render, por exemplo, 120% do CDI, assim como o LCI ou LCA podem render 90% do CDI. Olhando assim, nesse exemplo, o CDB está rendendo mais. Porém, estes têm imposto de renda sobre os rendimentos, enquanto a LCI e LCA não têm. Então sempre verifique qual é o tipo de investimento. Algumas vezes pode ser mais vantajoso o CDB, ou também pode ser o LCI ou LCA. Outra coisa muito importante sobre esses investimentos é que no caso da LCI, o prazo mínimo para resgate é de 12 meses, e já da LCA é de 9 meses. Então, se você for investir em LCI ou LCA, não poderá resgatar o dinheiro antes desse prazo. É bom já ter ciência disso antes de investir também. Mas para resumir, basicamente os investimentos em LCI e LCA são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Ou seja, quando estamos investindo em qualquer um desses dois, estamos emprestando dinheiro para o banco, que vai pegar nosso dinheiro para financiar o ramo imobiliário ou do agronegócio. E claro, devolver esse dinheiro com juros, com os rendimentos que você verá na sua conta. E geralmente os rendimentos são atrelados ao CDI também, diferente do famoso Tesouro Selic, que é um investimento bastante escolhido por aquelas pessoas que nunca investiram na vida e que querem começar com pouco dinheiro e um investimento de baixíssimo risco. Bom, quando investimos no Tesouro Selic, estamos basicamente emprestando dinheiro para o governo, para ele financiar obras públicas, por exemplo, e receberemos juros por isso. E como o próprio nome já diz, Tesouro Selic, iremos receber rendimentos com base na taxa Selic, que hoje se encontra em 10,75%. Este é considerado o investimento mais seguro por ter a menor probabilidade de calote, até porque para o governo quebrar, o Brasil inteiro terá que quebrar antes, como lojas, mercados, indústrias e tudo mais. E além disso, se caso o governo não tiver dinheiro para pagar no exato momento esses juros, ele poderá literalmente imprimir mais dinheiro. Sim, eu sei, se o governo imprimir dinheiro descontroladamente, a inflação vai subir muito. Porém, esse é um assunto para um outro vídeo. Estou apenas falando sobre o baixo risco que o investimento tem por conta do governo ter esses recursos. Bom, esses títulos do Tesouro Direto são os famosos títulos públicos, pois como falei, estamos basicamente emprestando dinheiro para o governo e recebendo juros por isso, enquanto CDB, LCI e LCA são títulos privados, pois são emitidos por instituições financeiras ou bancos. E já falando deles, geralmente quando são de bancões tradicionais, tendem a render menos, justamente porque tem um risco mais baixo. Agora, se o investimento for feito em bancos pequenos, por exemplo os digitais, tendem a pagar mais, oferecendo até investimentos que rendem 200% do CDI, por exemplo. Mas é aquele negócio, esses bancos pequenos têm mais risco de falir do que um grande banco tradicional, por isso que rendem mais. Porém, tem uma coisa muito importante sobre o risco desses investimentos. De quando você for investir em CDB, LCI ou LCA, sempre verificar se tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre investimentos de até R$250 mil em caso de falência do banco. Ou seja, se você tem valores investidos inferiores a R$250 mil em um banco e ele chegar a falir, você será ressarcido pelo FGC caso seu investimento tenha essa cobertura. Por isso é sempre bom verificar se possui essa cobertura para você não ficar na mão caso o banco chegue a falir. Muitas vezes as pessoas escolhem investir no próprio banco que já tem conta. Porém, você pode abrir conta em corretora e ter a opção de investir em CDBs, LCIs ou LCAs de diversos bancos diferentes com rentabilidades e riscos diferentes. Por isso que se você quer investir, a melhor opção é abrir conta em corretora. Inclusive, eu falo melhor sobre isso no vídeo que está aqui em cima. Além disso, outro conceito bastante importante de se analisar antes de investir em qualquer aplicação de renda fixa é a questão do investimento ser pré-fixado ou pós-fixado. Geralmente, todos os investimentos que estão atrelados ao CDI,
que rendem 100% do CDI, 90% ou 120% do CDI, são pós-fixados. Tá, mas o que isso significa? Que você vai receber rendimentos de acordo com o CDI do momento. Lembra que eu falei que o CDI hoje está em 10,65% ao ano? Bom, isso pode ser alterado tanto negativamente quanto positivamente ao longo dos meses. Dessa forma, sua rentabilidade também vai ser alterada. E veja bem, isso não significa que você vai ficar com rendimento negativo, não. Quer dizer apenas que seu dinheiro pode render mais ou menos do que atualmente, podendo chegar a render 10% ao ano, 7% ao ano ou até 13% ao ano, como estava até ano passado. Então, em resumo, se a taxa Selic subir, o CDI vai aumentar e investimentos atrelados ao CDI vão pagar mais. Mas se caso a taxa Selic cair, esses investimentos vão pagar menos. Um exemplo clássico do pós-fixado muito bom para reserva de emergência é o CDB ou RDB, que paga 100% do CDI, que por sinal são muito famosos nos bancos digitais como Nubank e Banco Inter, por exemplo. Agora, já o investimento em renda fixa pré-fixado é aquele que você já faz o investimento sabendo quanto vai receber todos os anos. Por exemplo, se está mostrando que tal investimento é pré-fixado e vai render 12% ao ano com vencimento em 2030, é porque vai render 12% ao ano durante todos esses anos até a data do vencimento. Isso mesmo se a taxa Selic se alterar nesse meio tempo, porque já está pré-fixado em 12%. Vai render exatamente isso durante todos esses anos. Um exemplo bem famoso de pré-fixado é o próprio Tesouro Selic, que tem investimentos pré-fixados por lá, assim como mostra aqui na tela. E cara, uma das coisas mais importantes quando falamos de investimentos em geral é sem dúvida entender o conceito de liquidez. É bem simples, mas a maioria dos brasileiros não sabe. Bom, a liquidez é, em resumo, a velocidade que você tem para resgatar seu dinheiro do investimento. Alguns investimentos possuem liquidez apenas no vencimento, por exemplo, podendo resgatar o dinheiro apenas em 2030 ou 2026. Bom, você entendeu. Outros possuem liquidez imediata ou também liquidez diária, então sempre verifique bem qual a liquidez do investimento. E já que estamos falando em liquidez, existem investimentos de renda fixa, principalmente no Tesouro Direto, que sofrem com a famosa marcação a mercado. E calma que é mais simples do que você imagina. Basicamente, quando investimos em uma aplicação que tenha um vencimento apenas em 2030, por exemplo, assumimos o compromisso de que vamos resgatar o dinheiro apenas em 2030. Porém, se caso você resgatar antes da hora, irá retirar o dinheiro de acordo com quanto o mercado estiver precificando no momento, pois os preços dos títulos variam frequentemente de acordo com o mercado. Por isso que o seu investimento no Tesouro Selic pode ficar negativo em alguns dias. Mas não se assuste, para não perder dinheiro basta você resgatar apenas na data do vencimento. Por isso é importante ler sobre o investimento e ter bem claro o objetivo do seu investimento. E é claro, só invista tendo reserva de emergência, pois se caso acontecer alguma coisa e você precisar tirar o dinheiro, você poderá resgatar imediatamente da sua reserva que tem liquidez imediata, e não sofrendo com essas marcações a mercado ou sofrendo por tentar retirar um dinheiro que não tem como resgatar com vencimento em 2030, por exemplo. Eu falo melhor sobre a reserva de emergência no vídeo que está aqui na tela. Recomendo que você dê uma olhada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.